Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu resolvi começar uma série de vídeos sobre casos clínicos, casos do dia a dia, casos que eu tenho no meu consultório. Como eu vou começar falando de alguns mais recentes, coisas mais comuns e na sequência vou continuar falando sobre casos até mais antigos, coisas do dia a dia, tá? Então eu vou ilustrar hoje falando de alguns casos das últimas semanas, tá? O que acontece? É muito comum a gente receber jovens mães no consultório, então mulheres jovens, bonitas, que tiveram filhos há pouco tempo, estão na faixa etária entre 25 e 35 anos, na casa dos 30 anos em média, e que pouco tempo antes tinham corpos muito bons e tiveram a alegria de ter a maternidade, gestação e amamentação. É muito comum isso no dia a dia do consultório, são as jovens mães. Então, eu quero ilustrar, por exemplo, um caso de uma paciente na faixa dos 30 e poucos anos, que teve 2 gestações e que evoluiu após as amamentações com mamas muito boas mesmo, só que pequenas. Ela é uma paciente mais forte, mas na casa aí dos 65 quilos, 64, 65 quilos, 1,64 m, 65 também. E queria colocar silicone. É muito comum e quase que 100%, eu diria que 100% das pacientes que vêm no meu consultório escutam essa frase, essa minha colocação. Vejam, você que já teve filho, já amamentou, mesmo que por pouco tempo, mas já passou por gestação, 1 ou 2, mesmo que tenha uma pele boa, mesmo que tenha uma mama bonita e firme, mas que é pequena, existe a chance de a gente colocar silicone e as mamas caírem? Sério, doutor? Sério. Pode acontecer? Pode. Como funciona? Veja, é muito comum a gente colocar silicone na paciente e resolver tudo de uma vez e a paciente ficar feliz por muitos e muitos anos. Mas tem alguns casos onde a gente faz tudo certo, a paciente cuida super bem, as próteses são super bem escolhidas, os volumes são adequados, mas a pele e as estruturas mamárias não resistem ao procedimento. E com o peso, as mamas podem descer. O que acontece? Então é um caso ilustrativo, a paciente veio, já tinha tido filhos, já tinha amamentado, 2 gestações, 30 e alguma coisinha, uma mama boa e firme, mas com uma leve e pequena flacidez, mesmo ela sendo uma pele muito boa. Desde o início, qual que é a cirurgia básica, a mais simples, a mais comumente indicada, a com a menor cicatriz, o menor custo, o menor trauma, o menor risco? É a colocação de prótese de mama. Então, durante as consultas com ela, o esposo e tudo mais, da evolução, não tinha nem o que discutir, era só a colocação da prótese, do par de próteses. Escolhemos o tamanho, nesse caso foram 380 ml, prótese redonda, extra alta. Então, é uma prótese super boa, ela tem um diâmetro menor, então ela não é uma prótese muito larga, ela tem um diâmetro menor e ela é mais altinha. 380 ml, uma paciente mais atlética, assim, forte, mais atlética, nada obesa, normal, uma mulher normal, mas ela tem um porte mais atlético. E agora com mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, uma das mamas deu uma leve, mas uma mínima, uma coisa milimétrica de uma leve descidinha. Até um questionamento que ela teve: doutor, o senhor acha que está um pouquinho mais baixo de um lado que do outro? No exame você vê que a mama da direita, que era um pouquinho maior, se não me engano, a direita, deu uma leve descida. Então, nada que comprometa o resultado. A paciente está apaixonada pelo resultado. As mamas estão lindas.
Foi feito um trabalho na mama maior para diminuir um pouquinho a parte interna, com uma mínima ressecção interna de parênquima por dentro da cicatriz, cauterização. Mas agora com 2 meses, a mama, se não me engano, na direita deu uma leve, uma mínima descida, tá? Então já desde o início, essa era a cirurgia que deveria ser feita, que é só a colocação. O tamanho caiu como uma luva, ficou extremamente perfeito, a mama está maravilhosa, o resultado ficou fabuloso, o paciente está super feliz. Mas para ilustrar o caso aqui para vocês, mesmo com 2 meses, existe uma mínima, digamos assim, descida mínima na mão. Não é motivo para ela se preocupar, ela não está nem um pouco preocupada, é só uma constatação, é um comentário que eu trago para vocês sobre um caso clínico, onde, mesmo sendo tudo favorável, mesmo a pele sendo boa, sem estrias, existe a chance, até de mulheres que não tiveram filhos, mas dependendo da pele, a mama pode descer. Já vi próteses baixas com 180, 190, 200, 220, 240, 250. O volume, no meu ponto de vista, não tem uma influência tão preponderante nisso. Tem pacientes que a gente coloca volumes de 380, 400, 500 e nunca descem, não caem. Tem pacientes que vêm com a mama caída com 195, com 200, com 170, com 220. Então, é uma constatação. Você que vai fazer teu silicone, saiba, não é uma matemática, não é como cortar vidro ou ferro ou madeira. Prótese depende da pele, da constituição, da recuperação, do quanto suporta a pele do paciente. Tem paciente que não tem prótese e a mama cai. Então, sem prótese a mama já desce. Com a prótese pode descer também. A grande maioria das vezes isso não acontece, então isso é raridade. Quando a gente escolhe colocar prótese, é muito comum as minhas pacientes que já tiveram filhos ou se já tiveram perda de peso, ter uma mama um pouco baixa, um pouco molinha. Você que já consultou comigo, as minhas pacientes que já vieram aqui e esses pacientes que vão vir consultar vão provavelmente ouvir a mesma história. Nós vamos optar pelo mais simples, nós vamos optar pelo mais básico, que é a colocação da prótese, nós vamos optar pelo menor cicatriz, pela cirurgia mais rápida, a correção mais rápida, a recuperação mais rápida, o custo menor, colocar prótese. Mas isso não significa que a tua mama não vai descer. Pode descer meio centímetro, pode descer 2, 3 milímetros, pode descer 2, 3, 4, 5 milímetros, pode descer 1 centímetro, pode cair. Isso a gente não tem como prever. Então a gente combina antes, olha, vamos fazer o mais simples, vamos fazer o mais tranquilo, e caso no futuro a mama desça, caso no futuro precise ajustar alguma coisa, é uma nova cirurgia, é a reconstituição da mama. Mas em muitos casos eu não parto direto para decisão de mamoplastia, mastopexia, com a colocação das próteses. Nos casos mais favoráveis, a gente, em comum acordo, conversando bastante, a gente vai para primeiro a somente colocação das próteses. Tá. Um segundo caso, rapidamente, para terminar hoje, é sobre uma paciente que ano passado, ela tem na faixa dos seus 48, 50 anos, por aí, já tem filhos, adultos e tal, e o sonho dela era fazer a mama, o abdômen e uma lipo. Começamos com a mamoplastia, a mastopexia com prótese. Essa paciente com uma pele muito fininha, transparente, uma pele da mama muito fina, muito frágil, você vê as vascularizações das veias e tal. A cirurgia foi super bem operada, mastopexia retromuscular, ressecção de tecido, colocação de 380 ml, uma mulher também no porte atlético, uma mulher um pouco maior, bastante quadril e tal. No início ela achou que ia ficar um pouquinho grande, a mama acabou se ajustando e ela achou até que ficou pequeno, uns 380, de tanto que ela amou. Só que já no pós-imediato, as mamas tiveram aberturas e deiscências e abriram as suturas cirúrgicas. Então, houve a deiscência da sutura. O que é deiscência? Os pontos não fecham, inflamam-se os pontos e abre várias áreas de área cruenta na linha de sutura da mama. Ao longo do ano a gente tem alguns casos, qualquer cirurgião tem,
Nesse caso, ela também não teve um cuidado muito intenso, ela acabou exagerando algumas coisinhas e tal, acelerou um pouquinho na recuperação, ela acabou tendo leves descuidos. Mas isso também pode acontecer mesmo a paciente cuidando bastante. Ficou super preocupada, ela é uma mulher muito ansiosa, ela é uma mulher muito, assim, preocupada, tensa, mas foi super bem conduzida, ela sarou tudo bem, ficou maravilhoso, teve que tomar algumas medicações e a mama sarou. Esse ano ela retornou para fazer a revisão das mamas, o retoque das cicatrizes, fizemos a revisão da mamoplastia. Eu costumo sempre fazer essa conta, ao longo de um ano inteiro de cirurgias a gente tem 2, 3 ou 4 retoques das mamas. Esse ano foi uma delas, que foi operada ano passado. Foi feita a revisão de todas as cicatrizes que não estavam boas, que estavam um pouco alargadas, apesar de estar o resultado já bem bonito. Revisei as mamas, revisei a parte interna do silicone, tudo perfeito, está maravilhoso. A cirurgia recuperou muito bem, teve um pontinho só que abriu e todo o resto cicatrizou muito bem, apesar dela ter uma pele bem fininha. E nessa cirurgia ela fez a abdominoplastia com lipoaspiração nos flancos. Cirurgia que ocorreu maravilhosamente bem, foi tudo bem, um pequeno acúmulo de líquido mínimo com uma leve punção e ela está sensacional. Então, o que eu quero dizer com este caso? Mesmo que você faça uma mamoplastia que tenha alguns pontos que abram ou que não cicatrizem bem ou que inflamem, numa reoperação que se chama retoque, que é muito comum nas mamoplastias, né? No meu caso, como eu falei, eu faço 3 ou 4 retoques no ano, no outro ano cirúrgico, né? Porque sempre a gente espera aí uns 6 meses a 12 meses para retocar, de 6 a 9, de 6 a 10 meses. Mesmo que a tua cicatrização não fique 100%, e o teu primeiro pós, às vezes, tem algumas leves dores de cabeça, algum certo trabalho, muito comum na revisão e no retoque ser muito mais tranquilo, a cicatrização se fez mais rápida, ela cuidou melhor também nessa segunda cirurgia, está perfeita. O abdômen ficou sensacional, foi tudo perfeito, lipoaspiração, abdominoplastia, enxerto glúteo, enxerto de face, ela está linda, tá? Mínimo acúmulo de líquido na região suprapúbica, com uma simples punção, anestesia local punção, ela está ótima. E, para finalizar, mamoplastia com prótese, ela às vezes se faz necessário algumas revisões de cicatriz, algum retoque, acertar alguma mínima assimetria, alguma revisão. Não é muito comum aqui no nosso dia a dia, mas isso acontece, tá? Faz parte. Não é para você ter medo, a revisão é mais tranquila e normalmente a cicatrização também se faz muito mais sem preocupações e é mais rápida, porque na revisão, como é o corte só mais subcutâneo e pele, não tão profundo, as coisas acabam cicatrizando mais rápido, você não tem aquela quantidade de tecido para ser retirada. Então hoje foram 2 casos de mama, colocação de prótese, mastopexia com prótese, casos reais, coisinhas que acontecem, não adianta a gente trazer coisas que são um pouco interessantes, mas na sequência a gente vai trazer mais e mais casos clínicos para explicar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta o canal lá no YouTube, faça uns curtidos, uns comentários, tá bom? Compartilhe o vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.